Já vai começar, vai começar. Ok. Ai, muito fofo seus cachorrinhos. Mas diga lá, como é que foram as impressões da aula de hoje? Deixa eu tirar minha... Ai, ai. Eu quero que os alunos venham agora... Oi, Rose. Chegou a Couto no Recife? Eu quero que eles venham agora, nem que seja para me ver palhaçada, entendeu? Chamar atenção agora. É. Mas e aí, Gabriel, o que você achou? O menino acharam. Ai, eu fiquei assim um pouco pensativo. É? É, Por quê? tipo, eu não sabia muito bem como era o plano de aula, aí eu não sabia como é que estava sendo a fundamentação, como estava sendo a prática analisada. Mas eu fiquei me perguntando muito onde estava o ensino por investigação. Hoje? É, Ah, sim. Pode explicar, Aline? Que, na verdade, a Aline explica e depois eu completo. Bom, Gabriel, nós temos aí um mix de alunos, alguns que viram o conteúdo, outros que não. Por mais que estejam, né, esse conteúdo esteja lá no 6º ano, no 7º, 8º e 9º, muitos deles não viram. Então, nesta aula especificamente, não foi uma aula de ensino investigativo. Ele vai começar a investigar a partir da tarefa dele. Então, esse foi um recurso, um procedimento que foi iniciado para que eles passem a pesquisar e investigar, explorar, né? Na matemática, ensino exploratório, comece a explorar dentro desse contexto que eles viram hoje. Então, a partir da tarefa é que eles vão explorar, vão fazer a pesquisa, vão coletar dados, e aí sim eles vão ter a bagagem suficiente, né? Dessa aula ele tem uma bagagem suficiente para o que vai ser solicitado, para que ele consiga investigar, porque assim, na verdade a gente não foi nem a fundo, a gente colocou o raso, né? Fui fazendo as perguntas, não sei se você percebeu, eles não responderam porque eles não têm conhecimento. Né? E eles ficam muito em dúvida. Matemática parece que é um monstro. Eles não respondem, né? Eu não sei se você observou, mas língua portuguesa eles respondem. Quando a Eliane faz alguma pergunta em ciências, eles respondem. Em sociologia, eles respondem. Mas quando chega a matemática, parece que é um monstro e que se eles responderem, tá tudo errado. Eles não conseguiram tirar isso deles. Então, eu precisei primeiro dar um norte para onde nós vamos, para que eles busquem e explorem aí a pesquisa deles, né? Que eles vá para o campo e comecem a pesquisa deles. Isso. E para complementar, ela precisava dessa ferramenta para a gente ver se todos estavam no mesmo nível, porque agora sim, eles vão fazer a pesquisa, eles vão perguntar para os parentes o que eles estão comendo, a mesma investigação que eles participaram, eles vão fazer agora, colocando outras questões, se eles quiserem, então eles vão desenvolver a própria pesquisa, coletar os dados do assunto que eles tiverem interesse, então de acordo com o grupo que eles vão montar, e aí sim começa o trabalho de matemática, que é ensino exploratório, né? O ensino de ciências é ensino por investigação, cada uma tem uma denominação. Então, realmente o que você percebeu está certíssimo, tá? Boa observação. Não era uma aula de ensino por investigação, aula de aprendizagem sobre conceitos matemáticos, especialmente estatística e construção de gráfico, cálculo de porcentagem e etc. Tá? O que mais que você anotou aí? Nesse caso, então, tipo, os alunos, então, eles já sabem quais são as hipóteses corretas, qual a metodologia correta, porque foi algo expositivo. Então, quando ele for analisar, não vai ser ele que vai procurar uma metodologia, ele vai seguir o que a Aline propôs. E aí isso já não quebra o ensino por investigação? Não, ele só vai saber como tratar os dados, entendeu? O tratamento dos dados, então, por exemplo, se a minha pesquisa é quantitativa, eu preciso tratar os dados. Independente do que eu fizer, o tratamento dos dados é como a Aline explicou. Ele é com porcentagem, né? Com cálculo e montagem de gráfico para você mostrar os resultados. O que eles vão coletar, aí a Aline explica melhor, porque
ela vai dar algumas possibilidades, e aí eles vão escolher aquela que melhor responde a pergunta, porque a pergunta é o quê? O que fazer para minimizar os impactos da pandemia? Então, assim, o que a gente percebeu como consequência, quais são os impactos? Por exemplo, no caso da Aline, o aumento de peso. Tá, então, o que eu tô comendo que tá ligado a isso, né? Aline, se eu tiver errado, aí depois você corrige e dá o seu panorama. Então, agora ela está falando sobre os alimentos que foram ingeridos durante esse tempo, de acordo com a medida que a gente viu que foi da linha onde foi puxado da aula da Nivalda. Então, agora eles vão fazer essa investigação. Ela vai dar algumas possibilidades. Então, explica para ele, Aline. Sim, é assim, Gabriel. A estatística, você sabe, ela se divide em vários campos, né? Nós temos a estatística discreta, nós temos outros campos. Então, o aluno pode vir com uma estatística mais quantitativa, o outro pode vir com uma qualitativa. E quando eles puserem esse conceito, vamos supor que eles troquem informações entre os grupos. Eles vão falar, peraí, mas existem diferença? Então, aí começa eles vão começar a entender que existem essas diferenças. E aí, a partir daí, eles vão começar a pensar assim, nossa, mas tem dados que se repetem. Mas será que isso é normal? Então, existem alguns questionamentos ali dentro que eles vão começar a fazer quando ele começar a fazer a sua própria pesquisa, né? Será que teve uma única... na minha pesquisa, um único valor se repetiu. Não, mas o meu tem 2 valores que se repetiram. Mas será que tem um nome específico para isso? Né? Então, eu quero que eles caminhem, eles vão construir essa ideia deles a partir disso, porque assim, elementos matemáticos, nomes matemáticos, a gente tem vários. E eles não se apegam a nomes, ninguém se apega a nomes, né? Mas que eles possam fazer essas observações. Por que se fala em mediana? Será que vai chegar em algum momento, algum aluno vai pensar assim, tá, eu já ouvi falar alguma coisa de mediana na estatística, mas o que será isso? Então, eu quero, né, vou produzir alguns questionamentos, justamente para verificar se eles vão captar essas informações, né? Então, é o que eu quero, o que eu espero, é que eles busquem essas informações, não só repliquem aquilo que eu fiz. Eu não quero que eles repliquem, eu quero que eles busquem. Então, eles vão observar, será que eu estou falando de um dado quantitativo? Eu estou falando só de qualidade? Por que nos gráficos da Rose aparece pessoas negras? E aqui eu já estou falando, né? Porque o gráfico que Desculpa, Rose, vou dar spoiler. No gráfico que a Rose vai apresentar, aparece pessoas negras, pardas e brancas. Por que apareceu lá no eixo Y esses elementos e não no X, como a professora falou na última aula? Então, fazer essas ligações. Eu quero que eles percebam isso. Só que eles não tinham recurso nenhum, né? Eu acho que ficou... Conforme eu ia perguntando, eu me sentia meio que falando sozinha. Né? Mas eu acho que vai puxar isso. Não, pode falar, Gabriel. Porque pelo que eu vi, foi ensino por investigação, tipo, não tá assim, né? Sabe? E pelo que vocês estavam falando, Aline, ele tá aprendendo com a Alessandra, Aline, só cá pra nós. Também acho. Pode falar. O quê? O que o Alessandro faz? Ele pega e puxa nós. Vai, fala aí. Eu até perdi aqui o foco. Mas então, porque pelo que vocês apresentaram, né? Tipo, eu até falei, tá parecendo mais uma tendência liberal renovada, não como foi que eu anotei aqui? Diretiva, sabe? Eu fundamentei, gente. Aqui, ó, eu peguei livro, eu anotei aqui uma página. Não tô acreditando, olha lá. Usei. Fala de... Esse é perigoso. Fala de novo que eu quero escutar. Como é que é? O nome da tendência?
tendência liberal, renovadora, não diretiva. Olha só, tá. Ela, né, ela tem a finalidade, né, ela facilita a aprendizagem do aluno e não utiliza, ele confronta as experiências do aluno, que no caso seria mais para abordagem investigativa. E no caso a gente está facilitando, que foi o que a Aline fez. Então eu fundamentei aqui, tipo, o que estava acontecendo, porque eu estava perdido. Eu estava realmente perdido. Eu estava muito perdido. Eu olhei aqui os graus, o grau de liberdade que Carvalho propôs, e eu tava, gente, não se encaixa em nenhum grau. Ô, meninas, Eu tava com a Maísa criou um monstro. A Maísa criou um monstro. Olha só, ele foi buscar fundamento, ele leu toda a parte teórica do ensino por investigação. Parabéns, tá? Ana Maria Pessoa de Carvalho é excelente, os textos dela maravilhosos. Mas como a Aline falou, ela estava dando apenas o pré-requisito que o aluno precisava para desenvolver. Mas agora, analisando tudo, pela explicação que foi dada do trabalho, da parte de matemática, deu a entender que é para fazer o que a Aline fez, e não para ele buscar algo. Porque mesmo na Aline falando no final, gente, busquem, procurem vídeo, texto, essas coisas, estava dizendo como se fosse algo para complementar aquilo que foi estudado, e não para fundamentar uma nova pesquisa, que seria o que o aluno tem que fazer, entendeu? Sim. Por isso que eu tive todo esse questionamento, porque estava dando essa interpretação sobre o que vocês estavam falando. Entendi. Então, também, assim... A Aline ela falou, tipo, a conclusão, né? Tipo, eu vou mostrar o gráfico pronto. Tipo, que a Eliane já falou, corta. Eu tava, tipo, aqui em desespero. Eu tava, gente, o que tá acontecendo? Você falou, não. Não, Aline, guarda isso, não dá spoiler. Eu falei, ufa! Que susto vocês me... Nossa, tô adorando. Ô, Gabriel, mas olha, a experiência, como experiência, assim, da área de matemática, tá? Quando você não apresenta, mesmo que a gente esteja no ensino por investigação, eu entendo que tem, assim, que deixar esse não mandar agora, só que o que acontece? Tem alguns alunos que eles não têm essa... Eles não têm, como que eu posso dizer? Segurança no que eles fazem. Então, assim, por mais que a Couto esteja falando, olha, tá certo, se você não manda a sua, como professor, você não manda a sua resposta, eles não entendem. Não concordo. Matemática não é concordo. Então, matemática, eles não têm segurança. Se vocês tivessem... Tem alunos, eu respondo alunos, que você vai instigando, você vai puxando e não sai do lugar. E ele não tem a segurança de falar assim, eu vou fazer e vou ficar... Ele simplesmente para. Ele não faz. E não é o caso de todos aqui, mas alguns param, eles não fazem. Aqui a gente tem o Caio Gabriel, acho que o Gabriel já deve ter percebido. Ele tem probleminha, tá? Ele é inclusão e tal. O Joel é inclusão, mas é um menino super inteligente. Só que ele não tem filtro. Ele não tem filtro. Se ele tiver que falar, nossa, seu cabelo tá vermelho, professora, mas tá horrível, ele vai falar, entendeu? Então, tem essa questão. Agora, uma coisa que é um exercício que a gente está fazendo aqui, que eu falei, se a Aline postar esse gráfico, eu vou, sei lá, fazer o quê, Por isso que eu nem abri, eu deixei para abrir, assim, até o Excel eu deixei para abrir depois, eu falei, não vou abrir, vou deixar aqui, se for necessário, por isso que eu ainda perguntei. Se for necessário, a gente apresenta, caso contrário... Porque é assim, olha, quando você mostra a resposta antes deles terminarem de fazer, você quebra a motivação que ele tinha para fazer. Aí vai falar, agora que eu ia fazer, eu queria ver se estava certo. Se eu conseguir, o Caio, na dificuldade dele, ele fez 3 coluninhas. Os valores lá em cima, tá ok, tá igual.
sabe? Tudo, né? Bem tortinha. Mas ele fez dentro da limitação dele o que ele compreendeu. Então, tem que ser valorizado. Jamais a gente vai fazer o quê? Dar essa resposta, porque muito professor faz a pergunta, ou passa o exercício, daqui a pouco vai lá passar a resposta. O aluno perde totalmente a motivação. Ou E a já aula de hoje... não tem a resposta, né, Couto? E tem uns que já passa a pergunta junto com a resposta. Aqui a gente tem professor que faz isso. E essa questão que você colocou, mas cadê o ensino por investigação? Calma, ele vai vir. Por isso que eu acho, Aline, que eu fiquei pensando que talvez você fosse precisar de 2 aulas por conta disso, porque assim, a gente vai ter que fechar bem direitinho o que é o ensino por investigação na matemática, para você propor a tarefa para eles. Depois eu fiquei pensando, porque a gente ia passar um exercício, mas eu acho que não precisa, porque deu para perceber que eles pegaram bem, não é? Eles pegaram bem como é que faz isso. E se você fizer agora a mesma coisa, vai ser como o Gabriel falou. Sim. Ele vai estar seguindo o seu passo. Então, a gente vai abrir como aquela ideia que a gente tinha tido do supermercado. Então, tem várias possibilidades. Você pode falar um pouco agora para esclarecer as dúvidas desse menino ansioso, que ele está com uma lista de coisas ali para falar. A minha parte aqui é, tipo, anotação, tipo, Graus de Liberdade, Carvalho 2006, Pose Crespo 2009, quadro 3,2 da página 53. É algo assim. Eu tô... Olha, parece que ele está fazendo a dissertação de mestrado nisso daí. Sobre mostrar o gráfico também. Como a gente está no ensino remoto, a gente consegue tirar um print da tela. Então, ao mostrar o gráfico, você não vai proporcionar uma aprendizagem significativa. No caso, seria algo mecânico. Porque tirando o print, ele vai memorizar e vai copiar. Então, qual o referencial? David Ausubel. Aprendizagem significativa. Esse menino tá assim agora, vocês estão vendo, né? Jean Piaget, construtivismo. Você ia tirar essa percepção, essa possibilidade do menino, entendeu? Ele sai da ZDP, como é que é? Vygotsky. Esse menino é uma teoria. E sobre o que a gente estava falando, né? Que a Eliane falou, não concordo, não concordo. Eu falei, concordo com a Eliane aqui, ó. Que é que, tipo, os questionamentos que a Aline fez, eu senti falta que não foi pro, tipo, como é que eu posso dizer? Pra essência do conteúdo conceitual. Ela foi mais para os termos. Então, tipo, eu anotei aqui algumas perguntas que ela fez, tipo, o que é numerador denominador? O que é FR? Qual o nome desse gráfico, sabe? Tipo, foi algo pautado em termos e não na... Esqueci a palavra, mas vamos dizer essência. Não, o conteúdo conceitual. Isso, conteúdo conceitual. Então, que pergunta você faria nesse do FR? Só para a gente discutir um pouquinho, que eu estou gostando dessa aula. Sabe, Aline? Vamos aprofundar. A gente podia perguntar, tipo, qual é a relação do... vocês acham que a gente deve usar 24 ou 168? Por que utilizar o 168? Qual a relação de uma fração de 17 por 168? O que isso traz? Qual a relação disso com aquilo, sabe? Eu faria algo assim. Mas eu faria isso porque seria um ensino por investigação. Algo que a aula não foi e foi proposital. Então, agora que eu entendi que não foi, que foi proposital, na verdade, eu entendo o porquê disso, mas também eu acho que utilizar os termos, como a Aline mesmo disse, os alunos não vão se apegar ao termo. E aí eu fiquei agora, assim, sabe, tipo... Mas eles precisam saber que existe. Eles precisam. Eu não retiro essa possibilidade deles precisam saber. Mas eu acho que como foi introduzido, algo interessante, porque foi algo tipo, memoriza, e não você vai utilizar isso na sua vida, sabe? Eu vou defender a Aline, depois ela fala. Na verdade, esse conceito eles teriam que ter aprendido lá no ensino fundamental. Então já tem uma defasagem assim, ó. Se a gente fosse trabalhar de forma contextualizada tudo que precisa ser revisto para a gente aplicar esse projeto, ele não ia acontecer nem em 2025. Então, às vezes a gente tem que fazer uma, né? E outra coisa, nem toda aula, Gabriel, a gente consegue fazer essa contextualização.
né? Mas, Aline, diga, porque eu fico falando demais e a Aline vai falar. Vai falar, Aline. Não, mas eu achei perfeita a sua colocação, que é isso. É que assim, pegando as dificuldades, como muitos já foram meus alunos, né? Tem outros que não foram. Os do segundo ano, eu posso falar com clareza que alguma coisa eles já viram, né? Mas os terceiros e primeiros anos, muitos nunca tiveram contato comigo. Então, eu não sei que nível eles estariam. Então, seria necessário, sim, introduzir, né? Ao meu ver, introduzir. Até porque a gente não pode ficar também só no, como, não sei se é a palavra certa, mas só no senso comum, né? Vou ficar só fazendo relação. Ele precisa ter o conhecimento matemático e pelo menos falar assim, nossa, eu ouvi minha professora um dia falar isso. Eu sempre tive isso comigo. Por quê? Quando o que eu a minha formação foi de defasagem, assim como dos meus alunos, né? Eu entrei na faculdade, saí da faculdade com muitas defasagens. E aí, quando eu estava na faculdade, eu percebi o quanto era importante eu reconhecer alguns termos, porque senão eu não conseguia continuidade nos meus estudos, né? Quantas vezes eu me questionei sobre o que é um teorema, o que é um axioma, porque eu nunca tinha visto isso no meu ensino fundamental, meu professor nunca me falou isso. Meu professor nunca me fez uma demonstração. Então, a partir da minha formação como estudante da escola básica e depois indo para a graduação, eu percebi que eu precisava sim, né, tentar trabalhar esses termos. Eles vão usar no dia a dia? Não vão usar. Só que quando ele vai fazer um vestibular, o que é cobrado nesse vestibular? É o conceitual. E aí eles falam assim: a minha professora nunca me ensinou isso. A mesma coisa quando a gente faz as avaliações externas da Secretaria da Educação, né? Nós temos a P, nós temos a DC e temos o SARESP. Essas provas são totalmente diferentes. Uma é conceitual, então meu aluno tem que saber o conceito daquilo, que é a P e a DC. Quando chega no SARESP, ela é contextualizada. E aí o aluno fala assim: meu Deus, são duas coisas diferentes, né? Aí ele chega no vestibular, dependendo da universidade que ele vá, também entra na questão do conceito matemático. Mas em outras, entra a questão da contextualização. Então, é meio complicado você trabalhar esses dois momentos com os alunos, né? Você partir, uma hora você fala do conceito matemático, uma hora você contextualiza um pouco mais. E eles, como não tiveram nenhum contato, se eu fico só falando de forma do dia a dia, eles acham que é só fazer isso. Mas eles também precisam ter o conhecimento matemático. Pelo menos essa é a minha visão no momento, né? Eles precisam entender, procurar esses novos conceitos, que eles não assumem para eles esses conceitos, né? Mas eu acho importante. Talvez eu tenha que reconstruir o meu pensamento, né? A sua fala, para mim, eu já estou aqui. Então, o que eu preciso? Como que eu preciso agir? Como que eu vou fazer da próxima vez? Então, eu já estou aqui, meu cérebro já está tentando ver para qual caminho ele vai, né? Então, a sua fala está sendo muito pertinente, Gabriel. Continua. Ele tem uma lista ali. Eu só tô vendo a Rose tacar o chinelo. Hoje o chinelo vai, hoje minha bunda vai ficar vermelha. Ela tá Eu quero falar Ó, tô vendo. Que, Rose? Eu não ouvi. Eu quero falar. Que hora que é minha vez? Pode falar, Rose. Ele tá com uma lista enorme ali. Fala. Ele que aguarde aí, Calista. Ele tem cachorrinhos, Rose. Aqui, ó. Os cachorrinhos de hoje é fofo, sabe? Eu ia saber que ia alfinetar. Eu falei, olha aqui, ó. Vem cá aqui. Olha só. Gente, fica tão linda assim. Olha só. Maravilhoso o seu pet. É menina, né? Olha. Ó, como é... Ai, que linda. Esse Gabriel é sacana, né? Acabou a hora do lazer. Vamos ao que interessa. Senta aqui lá, vem, Bron. Então, fala, Rosinha. Aline e Gabriel. Os gráficos
eles são usados, a sociologia, que é as ciências sociais, Gabriel, vou começar pelas ciências sociais. As ciências sociais, que é a minha formação, nós precisamos de dados. Alguém tem que fazer a pesquisa para que exista a sociologia, para a gente discutir os fatos, né? Mas os fatos sempre em cima de pesquisas. Aí eu sempre falo isso para o aluno. Só que o aluno, ele vê no livro de sociologia e de geografia os gráficos, só que ele não entende. E por que é necessário a aula da Aline? Para o aluno saber como calcular. Primeiro, ela fez a pesquisa. Eles têm que saber que algum lugar tem que ter a investigação, né? Ele tem que ir a campo, escolher, como nós estamos na Semana da Consciência Negra, o tema dessa semana é racial. Aí o IBGE foi às ruas, né? Que ele faz isso de tempos em tempos, e colher os dados referentes à alimentação, desemprego e outra, tudo relacionado aos sociais, né? Mas agora, aí tem as tabelas, e tem os 4 tipos de gráficos que a Aline apresentou, é o que aparecem na minha área. Só que nenhum professor se baseia nisso. Aí, como que o aluno, ele olha o gráfico, ele só coloca a resposta lá, né? Mas ele não sabe como foi feito. E hoje, ele teve essa noção e aprendeu a executar, porque ele só vê, pronto, ele vê lá na sociologia, né? E eles não dão nem importância. Ele olha lá o gráfico, coloca lá o que ele pensa, o que ele acha, né? Porque ele nem pensa, ele não se aprofundou. Como que ele vai saber? E essa aula é muito importante da Aline, por isso, porque na próxima vai ter o gráfico lá do IBGE. Aí ele já vai saber como que foi feito. E também, no meu ATPC da semana passada, teve exatamente isso, dois professores de matemática ensinando a fazer o gráfico, né? E a leitura do gráfico, explicando muitas coisas que nós sabemos, conhecemos. Eu vi isso na faculdade, só que a gente não executa, né? Uhum. Eu só senti falta de uma coisa, Aline, que a gente acabou comentando e depois não fez. Quais eram os alimentos mais consumidos, comparar os dados, né? Eu senti um pouco falta disso. Para ver dentro do... É que você não tinha, claro, não tinha o gráfico final, mas pela tabela também dava para fazer. Então, a gente pode depois retomar isso lá na frente, né? Então, mas não foi feito por conta do tempo, não foi? Porque não. Porque assim, a gente tinha deixado para o final. Até ia fazer o gancho para ver os alimentos mais consumidos, para fazer o gancho com a sua disciplina, porque a gente já tinha observado os peixes como um maior consumo, né? Peixes, Sim. Carnes e ovos. Isso. Só que eu acho que como a gente já foi, enquanto eles estavam fazendo, porque assim, aluno, quando ele está fazendo atividade de matemática, ele não consegue se concentrar em matemática e outra coisa ao mesmo tempo. Ah, tá. É que eu achei, então, aquela hora eu acabei errando. Você desculpa, porque assim, eu achei que você ia falar dessa tarefa como um exercício, não como trabalho final. Eu não tinha entendido essa parte, então. Não, eles vão fazer porque assim, como tarefa, eles fazem a pesquisa. A gente precisa ver, sentar nós 4 e verificar como nós vamos fazer esse trabalho final, porque tá solto, tá muito solto Porque, e assim, verdade, então, porque final, assim, eu tenho Sim, então, mas a gente tem que de uma certa forma, se eu deixar livre dentro da matemática, eles não vão trazer nada. Eles não vão colocar os dados. Não é? Sim. Porque eu Sim. preciso de uma pesquisa. Se eu deixo livre, aí ele me traz um desenho. Tá, e eu faço o que com um desenho livre? Não tenho o que fazer. Dentro da matemática, eu vou avaliar o que dentro da estatística? Se ele me traz um saco de arroz, eu vou falar o quê? Entendeu? Então, assim, não pode ser tão solto também, porque o que eu vou avaliar? Eu não tenho o que avaliar.
A gente acho tem que que a gente- ficar nós 4 e definir o que nós queremos como produto. A Maísa já tinha dado aquela ideia, né? O que nós podemos fazer aí para como fechamento, um teatro, sei lá, alguma coisa, não foi? Então a gente precisa centralizar, porque se a gente dá muito espaço, o aluno ou ele vai trazer direcionado para química, ou para sociologia, ou para matemática, ou para língua portuguesa. Ele não vai trazer o produto final com todos. Isso. Interdisciplinar, exatamente. Por isso que eu fiquei pensando também, essas questões que o Gabriel está trazendo, está fazendo a gente voltar na mesma reflexão que eu falei na aula que me angustiou, que é assim, sair da nossa caixinha disciplinar. Tá muito difícil, né? Então a gente acaba sempre voltando. Essa aula de hoje, ela foi planejada para isso. Então, como ela já tinha um objetivo que era de trazer esses elementos para que eles pudessem trabalhar com dados estatísticos. Então, vamos dizer assim, oferecer ferramentas. A Nivaldo ofereceu ferramentas do que seria uma notícia, uma reportagem, como fazer isso, como preparar esse texto. Eles já tiveram isso em aulas presenciais com ela, com a Aline, etc. Então, agora, é porque lá na frente a gente quer que eles tenham essa liberdade para escolher. Ah, então eu vou fazer uma pesquisa e eu vou transformar esses dados num artigo de uma reportagem. É isso que eu vou fazer, porque no ensino por investigação ele tem que comunicar o produto final. Sim. Né? Eles têm que publicar, isso tem que se tornar visto por todos. Então, é uma forma da gente dar ferramentas para que eles façam isso. Porque, da mesma forma que a gente nunca fez esse tipo de trabalho, eles nunca tiveram esse tipo de aula. Sim. Então, para a gente garantir que todos tenham as mesmas condições, como a gente está falando de terceiro, segundo e primeiro, o primeiro é o que mais me preocupa, porque eles estão ali no raso mesmo. Sim. E aí, eles precisam ter as mesmas condições de discutir e trabalhar com os demais. Tem mais listinha aí? Tem mais coisa na sua lista? Tem umas coisinhas aqui, mas... Pode falar. Tá pronta, Aline? Rodinei, se quiser almoçar ou ficar ouvindo, almoçando, filha, porque o negócio aqui eu tô vendo que vai longe. O tamanho do caderno dele... Tem que colocar horário igual a Maísa. Quando for 13 horas, fechou. Tchau, boa tarde. 13 horas? Ah, vamos ver. Fala, Gabriel. Não, mas agora é pouco, porque, como eu tinha dito, tipo, era só pra entender o que tava acontecendo. Já que eu já entendi, então, tipo, metade já foi. Então, na aula inaugural, acho que foi o Joel que disse sobre falta de professores, que eles não tiveram professores de português, e ele estava com medo de se isso ia influenciar no projeto. Uhum. Aí eu fiquei pensando agora com o que a Aline falou, que foi em relação ao primeiro, ela falou assim, o pessoal que está no segundo, eles sabem um pouco, isso ela pode garantir, mas o pessoal que está no primeiro, terceiro, ela já não sabe muito bem. Eu acho que foi isso, né, Aline? Professor também. Uhum. Perdão, não ouvi. Você pode repetir? Você disse que você tem certeza do pessoal do segundo ano, que eles têm uma noção de estatística. Segundo B, ele tem porque foram meus desde o 7º ano. Então, assim, não são muitos dentro desse grupo, né? Mas eles eu sei que sabem matemática, eles pegam mais facilmente, porque eles tiveram aula comigo e eu sei até onde eu produzi em cada ano. E aí eu fiquei pensando, pelo que eu estava vendo do currículo paulista do governo Dória, foi dividido em eixos temáticos. Então tem o numeral, geometria, estatística e tudo mais, na área da matemática. Isso. E aí eu estava pensando, a partir do ano de 2018, metade do ano de 2018 e começo de 2019 foram entregas apostilas, que já abordavam esses temas. Sim. E aí eu fiquei me perguntando, o pessoal, então, do primeiro ano não seria o mais apto, já que tipo, quando lançou a proposta do currículo paulista, foi aplicado primeiro no ensino fundamental. Sim. Então, no caso, o quão eles sabem de estatística, sabe? Porque, tipo, pelo que eu entendi dos eixos temáticos, ele já teve 2 bimestres só falando sobre estatística. Sim. É que assim, Gabriel, como que eu posso dizer? Tipo, não tem uma comunicação.
Não tem uma comunicação do professor de matemática desses anos com você? Não existe. É não o nosso existe. sonho. Esse Tá? seria o ideal. A gente Né? sempre fala isso. Como eu disse, o pessoal do segundo ano, eles caminharam comigo desde o sétimo. Então, alguns, né, dos os segundos, teve aluno que teve aula comigo no o segundo B, teve aula comigo no sétimo, só eles. No oitavo, eu já tive o pessoal do segundo C e o segundo B. No nono, eu já tive o pessoal do segundo A com o segundo B, entendeu? Então, houve as misturas. E aí, o que acontece? Os professores que tiveram esses alunos, teve salas que, por algum motivo, não tiveram professor durante o ano todo, ou tiveram muitas aulas vagas, né? O professor faltava muito. Então, eu não posso garantir a aprendizagem que todos aprenderam, né? Que todos sabem, né? Por conta disso. E os professores que trabalham com a gente, eu vou falar por mim, eu tenho contato com uma professora só, eu acho que de matemática, que nós temos contato, que ela fala assim, olha, tal sala eu consegui até tal ponto. Uhum. Então, assim, uma professora em uma sala, em uma escola que tem 15 salas, isso é muito pouco, né? Eu poderia ter contato, ela tendo, 2 nonos anos, que seja, né? Essa professora, ela me passou, olha, se você pegar os primeiros anos, nós fomos até tal conteúdo no nono ano. Então, se você pegar, você pode trabalhar assim. Mas eu não tenho contato com os outros professores de matemática. Até porque é uma resistência deles, não é minha, né? Eu sempre fui aberta, né, para saber de onde paramos para continuar, dar prosseguimento. Mas não acontece isso. É uma dificuldade ainda dos professores de ter essa abertura, de passar para o outro onde ele parou ou não, entendeu? Só para você ter uma ideia de um fato, vou falar e depois você continua na sua listinha. Tem que ter um professor, como é que é a palavra, Aline? Oi? O professor de matemática lá nesse processo da recuperação, como é que chama? É o facilitador. Facilitador. Teria que ter um professor facilitador voluntário para assistir às reuniões da diretoria de ensino e passar para o grupo. Sabe quantos se voluntariaram? 0. Adivinha quem foi? Quem se voluntariou? Quem se voluntariou? Aline? A Aline. Sim, eu. Aline, vamos falar para você que aqui não é a gente querendo se gabar, mas dessa escola, dessa região aqui, né, da cidade, a gente está num grupo seleto de professores aqui que fazem a diferença. Infelizmente, a gente está nadando contra uma correnteza de coisas que, sabe? Então, para você ter uma ideia, Gabriel, que de uma escola inteira imensa dessa, só temos nós 4 dando aula no Teams aqui com os alunos. Não tem mais nada acontecendo. Eles só recebem roteiro. Então, por que o aluno não quer falar? Ele está desmotivado, ele está desanimado? Por conta disso. Né? Então, esse projeto ele acaba vindo para resgatar uma série de coisas e o bacana que eu vejo é que você está trazendo questões para a gente discutir sobre a nossa própria formação na prática e sobre as nossas atitudes, entendeu? Porque a gente é um grupo que faz a diferença nessa escola. Infelizmente, né? E ontem a Aline faltou na reunião porque estava, eu quase bati nela, tá? Estava fazendo coisas desse programa aí que ela é a facilitadora. Eu estava fazendo vídeos. Eu produzo vídeo porque o grupo não quer discutir. Olha, a ideia, Gabriel, desse facilitador, o professor facilitador, ele assiste, ele é o profissional da área, né, de matemática e língua portuguesa. Ele assiste aos vídeos que são propostos lá pela Secretaria da Educação, pelo Centro de Mídias, EFAP. E aí a ideia é que o professor facilitador possa, como os coordenadores nem todos são da área de língua portuguesa ou matemática, então a ideia é que o professor facilitador possa transmitir para o grupo, já que está acostumado com a fala, né, com as nomenclaturas e tal da matemática, possa passar as informações para os colegas. Então, assim, é um colega passando informação para outro. E a ideia seria a gente fazer um momento de discussão, de verificar possibilidades de ensino investigativo, porque essa é a proposta do governo,
ensino investigativo, como produzir a pergunta, se a pergunta é boa, se não é boa. Então, fazer essas reflexões. E para você ter ideia, eu tenho que fazer o vídeo porque o coordenador não dá esse, ou melhor, ele deu espaço em uma única vez. E a única vez que eu falei, eu expliquei, eu passei, né, fiz os slides, né, me produzi para fazer a apresentação e ter uma discussão em cima do que foi proposto, eu falei sozinha o tempo todo. E aí, quando o coordenador falou, ele falou da área dele, que é história. Então, assim, a gente não tem o apoio dos colegas, né, para isso, e nem da coordenação também nesse ponto. Então, aí, depois desse dia que eu acabei falando sozinha, o próprio coordenador propôs de fazer vídeos, né? Então, ontem eu tive que terminar o vídeo que eu não tinha terminado. Então, eu tinha que mandar, porque o meu ATPC era hoje, às 10 horas da manhã, tinha que encaminhar o vídeo. Por isso eu falei, não dá. Que ela faz o trabalho do coordenador, dobrado, né, no caso, e em prol de um bem comum para todos, não é reconhecida por isso, muitas vezes, ainda é criticada, às vezes, porque eles ficam achando que a pessoa quer se sobressair, né, enfim. Mas isso é um problema de UE, né, Aline? É um problema real. Qual é a outra pergunta? Nossa, eu tô só... Ô, Rose, se prepara para a sua aula, vai ter chamado oral. E a minha, meu Deus, estou perdida, Aline. Duvido que ele vai ter coragem. Ah, vai. Ele vem com caderno. Ele tá na tela aqui, Fez. Não tem como você bater nele? Você acha que ele vai aqui, ó, já anotando outras coisas. Mas... Ai, tô adorando isso. Mas, então, finalizei da aula, acho que para mim já tá bom, né? Os pontos já foram levantados. E eu queria trazer, tipo, uma reflexão sobre minha vida. Ai, meu Deus, a Maísa andou falando com ele esses dias, gente. Vai, fala. Há um tempão. Ah, é? Eu acho que a última mensagem que eu mandei para ela foi em outubro, talvez. Nossa! A gente tá assim, sabe? Tipo, meio... livre. Você tá bem livre, tô vendo. Ela falou, estuda isso e é isso, eu tô estudando. Aí, tô me dedicando aqui, né? Tipo... Ai. Tô esperando ter dados suficientes para poder falar, então, Maísa, é isso. Né? Tipo... né? Tá, diga. Então, reflexão. Ontem eu tive que entregar um trabalho sobre Vygotsky, Brunner, Hollow e Ausubel, ou seja, esses 4. E eu realizei uma crítica exatamente sobre o que a gente está falando agora, que foi sobre o ensino em espiral proposto por Brunner. Sim. O problema não é o ensino, e sim o modo como o governo aplicou ele no caso, o governo de São Paulo aplicou ele no nosso estado, nas escolas públicas, porque não tem essa conversa dos professores, tem uma baixa remuneração, salário, como a Eliane disse, e eu também acrescentei outro tópico que foi o corte que o governo queria fazer na especialização de professores. Então, tipo, uma pós, que ele queria cortar o curso de humanas, né? Então, coincidentemente, ia cortar o curso de educação, o que só tira a desmotivação. E segundo a teoria, né, do Brunner, a motivação é o ponto principal, né? Praticamente, Ausubel também fala que a motivação, o conteúdo tem que ser potencialmente significativo para que ocorra. Então, isso que eu estava olhando, eu fico até um pouco feliz, porque o meu trabalho tá coerente, sabe? Tipo, a fundamentação, tipo, pelos artigos que eu li e a prática, sabe? Tipo, linkou. E eu também queria falar também de uma experiência que eu tive no ensino médio, que foi a minha professora de geografia do primeiro ano, ela passou tudo que estava marcando na lista, né, da ementa e o conteúdo programático, tudo. Mas aí, em alguns momentos da disciplina, alguns alunos ficavam com nota baixa, em algumas
atividades. E aí essas atividades, desses conteúdos para o gramática específico, ela anulou. Ela simplesmente tirou do plano de aula dela. E aí, quando a professora do ano seguinte, né, tipo, de geografia, foi dar o conteúdo, ela olhava a grade do primeiro ano com que o governo tinha proposto, sabe? Tipo, tinha algo muito errado. Tanto é que no ano seguinte ela nem estava mais na escola, essa professora. E tinha algo errado. E essa minha professora de geografia, ela chegava nos alunos e falava: o que você aprendeu? Você conseguiu aprender isso? Sabe? Tipo, ela chegava, porque tipo, parecia que ela sabia que o que a professora tinha ensinado não era o que ela tinha ensinado. E aí, esse problema. E aí, eu achei isso interessante, sabe? Tipo, o caso da Aline falando: ele aprendeu isso, sabe? Tipo, o professor falar, ele aprendeu o basicão, sabe? Tipo, ele não. Sim. E aí, me vi muito na minha vida escolar. O quão isso me afetou, sabe? E a gente sempre comenta isso que você está falando em ATPCs, em reuniões de planejamento, que a gente gostaria de ter. Assim, eu falo porque para mim é uma preocupação com português e matemática, porque eu sou da área de ciências, mas antes de tudo eu sou professora, né? Eu sou educadora. Eu preciso que o aluno saiba interpretar um exercício de matemática porque vai me ajudar em química. Eu preciso que ele saiba compreender bem a interpretação de um texto, né, de português, porque em química eu tenho um fenômeno para observar. Então é importante para mim. Eu sou a professora deles no ensino médio do primeiro ao último ano. Eu não tenho com quem discutir, eu discuto comigo mesma. Mas a Aline e a Nivalda, que são de áreas específicas que precisam de mais esse detalhamento, uma vez eu até comentei que era interessante se o professor do ensino fundamental fizesse um relatório do aluno, sei lá, ao longo dos anos, de vários anos, olha, eu tenho dificuldade nisso, mas isso acontece só com o primeiro ao quinto ano, só. Né? No ensino fundamental, meio que esquecem, né, Aline? Não tem tempo, não tem como fazer, os professores não estão muito preocupados, e vem reproduzindo isso que você falou, às vezes pega o plano aqui, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Entendeu? Não faz o que dá certo, não procura contexto, não procura trazer algo novo. Infelizmente, a educação é assim, é uma luta num terreno minado, cheio de bombas que vão explodir a qualquer momento, e você tenta fazer, e olha que nós trabalhamos com o material. Sim. Então, se você falar do material, a gente conhece o material, de cabo a rabo, entendeu? A gente sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer, como tem que fazer, e muitos professores não, eles simplesmente mandam foto do livro, né, Aline? Não faz habilidade, não escreve o que o aluno tem que fazer, porque tem que fazer, não, tarefa da semana, foto do livro. Gabriel, para você ter uma ideia, é assim, eu pergunto sempre para os alunos, né? Eu faço essa pesquisa com os alunos, falo assim, vocês, né? Eu vou entrar num determinado assunto, aí eu questiono, vocês viram isso? Os pré-requisitos, né, para cada conteúdo. Então, às vezes eu preciso, olha, vocês sabem fazer regrinha de sinal? E assim, eu tem 3 anos que eu trabalho com o terceiro ano do médio, né? O primeiro ano que eu fiquei com o terceiro, eles eram meus alunos há 3 anos. Eu peguei no primeiro ano, né? Eu fiquei de licença no meio do ano, mas o início do ano eu estava com eles, então eu só fiquei 6 meses fora. Depois eu voltei e fiquei os outros 2 anos. Essa turma, eles, assim, o Saresp, ele avalia se o aluno consegue inserir os conhecimentos dentro de situações, né, do dia a dia. Esse é o Saresp. E esses alunos foram muito bem. Quando eu peguei a segunda turma, você não tem ideia, eu tive alunos que não sabiam fazer regras de sinais, não sabe fazer uma distributiva. E assim, chegar no terceiro ano e não saber fazer é algo assim. Quando você fala fatorar, aí entra o desespero. O que é fatorar? MMC, outro desespero. E é uma coisa assim tão. Né, sexto ano é uma matéria tão simples. E eles não conseguem decompor também. Se usar esses termos, eles não conseguem. Por isso que eu sempre uso os termos matemáticos. Porque eles não conseguem, não ter esse contato. E aí, quando eu fui observar, né, a gente passa pelas salas de aula, quando a gente está indo para a nossa sala, e você vê a lousa do colega.
você vai olhar, uma hora ou outra você vai olhar para saber, olha, o que será que meus alunos estão aprendendo? E o que eu percebi? Eu cobro mais do que eles aprenderam no fundamental. As minhas, eu passo lista de exercício. Eu acho que isso é extremamente... O aluno, ele tem que treinar o seu cérebro. Ele tem que saber investigar, tal. Ele tem que saber, mas ele tem que também treinar o cérebro. Se ele não fizer várias vezes um exercício e depois tentar colocar numa situação, ele não vai conseguir desenvolver bem. Então, eu trabalho lista de exercício. E aí, eu me deparei com a lousa assim, calcule. Isso é muito raso. Então, quando eu vejo lousas desse tipo, eu falo assim, como que eu cobro o meu aluno num nível maior se ele ainda está no calcule? Se só fica nisso o ensino fundamental todo. Então, é isso que acontece com os nossos alunos do primeiro ano. O segundo, talvez não tiveram professor no primeiro. Esses terceiros anos nossos, teve alunos que ficaram 1 ano sem professor, 2 anos sem professor de matemática. E aí, como que eu faço para falar assim, olha, eu vou direto ao ponto? Não tenho como, eu preciso dar dar um pouquinho para que ele busque o restante, porque eles têm muita defasagem, muita. A gente tenta fazer a diferença, né? Mas tá difícil. Tipo, fundamentando aí na taxonomia de Bloom. Não, agora, parando de brincadeira, o Enem. De Bloom. Esse menino é uma figura, né? Vamos ficar com ele ano que vem, Rosinha? Vamos, por favor, Gabriel. A Rosa, ele tá com o chinelo já, ó. A Rosa tá brava, ó a cara dela. O projeto tem 2 anos. Hã? Abri até a câmera. Ó, deixa aqui, eu vou esconder a minha câmera, peraí. Eu vou fugir. Vou deixar a tarefa para você, Gabriel. Ó, pode deixar. Eu tenho uma proposta. Vamos marcar um dia, eu acho que a gente precisa fazer isso, para a gente conversar sobre o que é a interdisciplinaridade e o ensino por investigação, nós e a Anivalda, porque vocês precisam ler o texto e a gente precisa falar sobre isso. O que você acha? Aline, Rose? Não é mais... Hã? Estou com a agenda ocupada. Então, você só ouve, porque eu acho que a gente precisa, como fala, alinhar isso, né, Aline? Porque eu com a Aline, a gente fez uma leitura, um dia a gente ficou quase até 3 horas da manhã, não foi? Foi. E todas as tarefas que a Anivalda, Anivalda deve estar falando de mim, toda tarefa que a Maísa mandava, a gente ficava e se dedicava, fazia e tal. E a outra dupla não fazia, né? E a gente ficava, às vezes, angustiada. Então, a gente ia até tarde da noite, porque a gente é estudiosa, a gente gosta de estudar. Aí entraram as meninas, a gente não teve tempo de falar com elas, porque a gente ia planejar um PowerPoint, passar para elas o que é o ensino por investigação, o que é a interdisciplinaridade, mas não deu tempo, né? E também não dá para a gente ficar mastigando muito, então a gente vai ter que combinar um dia para ler o texto, né, Aline, o Rose, ou assistir um vídeo que fale sobre o assunto, que esteja completo, tal, para a gente conversar e alinhar o que a gente entende sobre isso. Você não acha que é importante? Porque a gente está, assim, meio que patinando. Eu e a Aline, a gente está com uma base fundamentada, em teoria, mas que a gente também precisa rever agora na prática, né? Sim. E como vocês chegaram, a gente precisa realinhar as órbitas dos planetas. A teoria da investigação eu sei, só não sei a prática, porque a sociologia é só investigação, tem que investigar alguma coisa para chegar em algum lugar, né? Mas então, a sua aula, que nem a Rose, a Aline, ela fez uma revisão para a proposta que vem depois. Isso. A sua aula, ela tem que ser investigativa, porque você não precisa de revisão. Por você estar em todos os pontos, olha a cara dela para mim. Por você estar acessível em todos os ambientes, ixi, vai me tacar a caneta, vai furar meu olho. Não é verdade, Aline? A aula dela tem que ser ensino por investigação. Sim, a da Rose dá. Porque a da Anivalda já foi. Não sei se você percebeu, porque eles vão ter que produzir a resposta de uma pergunta que foi o que a gente queria saber. O que aconteceu com aquele texto? E aí? Né? E a sua vai ter que ter esse também. Mas a minha nossa, nem fala, né, Aline?
Vai voar chinela até no Gabriel, que está lá no outro país. E os cachorrinhos não, pode ficar despreocupado. Eu vou usar os cachorros como escudo, então. Então, Então, Gabriel, sabe o que eu quero perguntar? Aí você estava falando a questão lá dos eixos, falou a questão do governo, né? Que ele. O que você pensa sobre essa perseguição? É uma perseguição, né? Sobre as ciências humanas pelo governo. Será qual que é o que ele está querendo com isso? tá, vamos lá. Entramos num ponto. Devolveu a pergunta. Vou até fechar minha câmera aqui, Aline, porque o debate agora é com os dois. É debate de cachorro grande. Tá, vamos lá. Todas as disciplinas, elas têm como foco desenvolver um senso crítico no aluno. Entretanto, nas áreas das ciências naturais e ciências exatas, para você conseguir desenvolver um senso crítico, você precisa ter o domínio do conteúdo conceitual. Você precisa saber sobre uma estrutura da matéria para saber se a tal substância influencia o meio ambiente ou não. No caso, a gente já tem esse problema. No caso da sociologia, a gente pega o senso comum, que já é uma estrutura, um subsunsor do aluno, e a gente tenta fazer a assimilação por meio de debates. Ok. Esses debates normalmente criticam o modo da vida, né? A gente tem, vou falar do capitalismo, que o capitalismo está destruindo o mundo. Ele é podre. É podre, ele é isso mesmo, ele é podre. Ele destrói o meio ambiente, ele desmata as florestas para produzir, tipo, gado, para conseguir vender carne e tudo mais. A indústria da carne estraga o meio ambiente, o tanto de água que é gasto, né? Tipo, irreal isso. E temos esse problema. E aí, quando essas matérias específicas das humanas tentam dizer para os alunos isso está errado, eles já têm uma certa. Seria, na psicanálise de Freud, o recalque. Eles já têm esse certo ficar. Não querer aceitar, porque esse é o mundo deles. Já e aí. Fica na resistência, né, Gabriel? Ele já vem com isso, né? E aí também tem a parte da mídia, do consumismo, de tipo, o capitalismo vai fazer você crescer. Você fazendo isso, você vai ter um salário, você vai fazer tudo isso. E aí, isso vai contra a ideia do governo. Tipo, o governo quer que você não tenha esse amadurecimento do senso crítico, porque é aquela frase, o conhecimento derruba o governo. Então, no caso das ciências humanas, trabalhar o senso crítico é atacar o governo, porque o governo está errado. No caso das ciências naturais e ciências exatas, no caso, para você conseguir chegar até o governo, você tem que passar por todo o processo no caso, química. Você tem que passar no caso da indústria. Então, você tem que trabalhar algo privado primeiro. Trabalhar, tipo, antigamente as indústrias jogavam resíduos no rio e aí o rio poluiu. Então, para você conseguir chegar, tipo, numa ação pública para despoluir o rio, você tem que entender algo mais privado. E aí, isso é, tipo, o problema dessas duas áreas. Porque enquanto uma trabalha algo que, tipo, não vai afetar o governo, ou, tipo, até você conseguir chegar para afetar o governo, tem todo um percurso, tem todo um trabalho a mais, a sociologia e as humanas já faz isso direto. E aí eles colocam Karl Marx, agora fugiu todos os nomes. Mas vamos usar o Karl Marx. Coloca o Karl Marx, doutrinação comunista. Pronto. E aí, Rose, respondi? Sim. E aí, por que se ele dificulta tanto a nossa vida e por que ele colocou a disciplina? Por quê? Boa pergunta, acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu vou precisar de um tempinho para pensar. Tá, na próxima aula vai ser, aí nós vamos ter. Nossa! Agora é papo filosófico, entendeu, Couto? Deixa eu ver. Eu acho que é porque vamos analisar o tempo da ditadura. O tempo da ditadura ocorreu um grande reconhecimento das ciências
naturais e exatas. Ciências humanas você não tinha, porque se você fosse pensar no governo, o governo era uma ditadura. Então, se você fosse contra o governo, se você tivesse uma matéria como filosofia, sociologia, que influenciam pensamento contra a ditadura, porque ele sabe que aquilo é errado, você ia acabar sendo torturado. Então, para o bem, né, o bem da nação, da ditadura, você não tinha aquilo. E aí, com o fim, né, tipo, a implementação disso tornou algo meio que a sociedade começou a cobrar isso do governo, né? Principalmente a sociedade acadêmica, a academia, a universidade começou a cobrar isso, porque, sabe, tipo, qual a lógica das outras disciplinas, sabe? Tipo, vai continuar algo só focado em vestibular? Vai continuar algo só focado no aluno memorizar algo numa aprendizagem tradicional? E todas aquelas ideias sobre ensino por descoberta, ensino por investigação que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, que está sendo desenvolvido na Europa, por que não traz para os parâmetros curriculares nacionais, sabe? E aí, é o que você disse, ciências humanas está voltada à investigação. E aí, se a gente quer trazer essas ideias, a gente precisa proporcionar o senso crítico. E para proporcionar o senso crítico com mais certeza, mais concretizado, precisa da filosofia e sociologia. Ai, que lindo! Agora vocês fizeram as pazes? Olha lá. Ama Gabriel. Gabriel elogiou muito a área dela. Amo o Sérgio. Mandou beijinho, coração, olha lá. Trocando corações, Aline. Mas você viu que a pergunta foi inteligente. Eu não conduzi. Vou te valorizar. Eu estou valorizando você. Estou dizendo que vocês estão conversando, que lindo. Agora nós estamos conversando no mesmo patamar. Sim. Olha, Gabriel, eu acho até que a gente começou planejando a aula e a aula está sendo para ele uma surpresa. Eu acho que a gente precisa mudar isso, né, meninas? Porque aí eu vou fazer anotações aqui achando uma coisa e aí chega aqui. E talvez ele possa contribuir antes. Oi. Isso, porque ele tem que ver a aula antes, né? Para ele poder contribuir. Vou precisar de ajuda, você já sabe, né? Não, só vou falar uma coisa, Gabriel. Eu fiz uma vez um debate que o tema era religião. Aí a próxima aula eu sempre escolho a aula da coleguinha, né? Porque ela já falou como que funciona. Meu Deus. A coleguinha teve que subir ou na mesa ou na cadeira. Como que foi, pô? Fala para ele. Eu tive que subir e falar, gente, a aula de sociologia já acabou. E eles continuavam discutindo, e foi, olha, meu Deus. Mas ela consegue, porque ela faz a pergunta certa, na hora certa, assim, ela entende, né, como é que as coisas estão acontecendo ali. É uma coisa muito incrível. A Rosimeire, ela é uma pessoa assim que você olha para ela e fala, vixe, essa professora aí, será que, né? Acho que, vixe, deve ser mó... Filho, ontem a gente estava falando da aula a sua, né, Aline, de matemática. Ela já estava com a aula dela da semana que vem pronta. Os slides estão prontos. E a gente assim, oi? Como? E já tinha o gancho da aula da Aline, que eu nem sabia o que era, mas como a Couto falou, eu imagino, porque eu estou em todos os campos, só que, como ela disse, na nossa escola tem essa dificuldade. Eles acham assim, que a Rosimeire só bagunça. Se você perguntar, eles falam, aquela professora lá só gosta de bagunçar a escola, só gosta de fazer isso, só gosta de fazer aquilo, entendeu? Mas as minhas amigas, elas me entendem. Então, eu tenho que, tudo que eu faço, eu tenho que estar atrelada à aula delas, se é a próxima, se é a anterior, e eu no meio, né? Depois eu te conto umas fofoquinhas da Couto que eu já aprontei, tá bom? Depois, porque tá gravando, é melhor não gravar isso. Não, vou falar só as partes boas. Adorei sua resposta, Gabriel. Me ajudou, ó. Um garoto inteligente. Ganhou respeito agora. Olha lá, ganhou respeito. Amigo, já subiu. Nossa, Aline, olha só, subiu de patamar. Né? Olha isso. E agora, para finalizar, né, o que eu ia falar naquele momento e gerou toda essa conversa. Já são 13 e 14, né, Rose?
Pode ir até às 14 agora. A gente que morre ali de fome. Né? Já O marido já foi até trabalhar, nem fiquei com o marido, Rose. Olha isso. O marido foi, vai voltar meia-noite, nem vi meu marido. Olha. Vai causar divórcio esse projeto. Vai, daqui a pouco vai causar mesmo. Fala. Fala, Gabriel. Olha lá o Gabriel, coitado. Ai, meu Deus. Gabriel, se você falar alguma coisa, 2021 eu quero você na minha sala a manhã inteira para a gente aprontar a quê? Ela não vê a hora de voltar presencial. Convidado, né, Couto? Aí eu vou aprontar muito. Não vejo a hora do café. É Café e Ciência o nome do programa? Sociológico, Café Sociológico. Porque elas roubaram o nome do café filosófico, entendeu? Gabriel, tinha que ter um nome para disfarçar, né? Lembre-se de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tem nome, senão eles vão falar que eu sou bagunçado, mas o café tem nome, é sociológico. Eles lançavam lá 2 perguntas e ficava lá. Teve um dia que a Aline foi, que o debate fluiu, que o negócio foi que, nossa. Mas a gente ganha pouco, mas se diverte, né, Rose? Fala, Gabriel. A última pergunta. Na verdade, é mais algo assim, para complementar a fala da Aline, né? No Enem de 2019, teve um problema de pH na prova de matemática. No caso, ela não cobrava que você conhecesse pH. Tanto é que na questão, no comando da questão, ela te explicava o que era pH e como se aplicava tudo certinho. Tá. Então era uma questão fácil. Era você conseguir interpretar, né? Tipo, ou aplicando um pH de 10 a menos 7 mol-litro de H+, digamos isso, né? Tipo, é o logaritmo. Tipo, algo assim. E aí eles falavam, qual é a relação? Tipo, no caso da potência, ele vai ser 0,8 maior, 10 menor que 10 elevado a 7, sabe? Tipo, algo assim. Na base 10 ainda era o logaritmo. Então era uma questão assim muito fácil, muito fácil. E por ser logaritmo, os alunos ficarem com medo, por não ter, tipo, um aprofundamento, tipo, é o caso da taxonomia de Bloom, só chegar na parte de aplicar, tipo, de compreender, e não de analisar, sintetizar e avaliar. Por não ter chegado lá, a questão que era fácil chegou a ser difícil. Ela muda o nível, né? Só pelo medo, é verdade. Sim. Por isso a preocupação com a matemática, né? Então, assim, eu acho que até essa proposta vem com essa questão interdisciplinar, ensino por investigação, que é para tentar colocar todos no mesmo rol, né? E tentar ajudar, porque a dificuldade que eles têm com matemática é, assim, às vezes absurda, né? E como a Aline falou mesmo, realmente limita eles. Olha, mas a gente não pode... Vou dar só um exemplo. Eu tô com uma aluna aqui, ela tá fazendo minha atividade de recuperação, porque ela não fez nenhuma atividade. E ela me mandou eu mandei para ela, né? Eu dei todos os meus slides, eu deixei à disposição deles, tem os vídeos, né? Para eles terem acesso e tal. Tem uma aluna aqui que eu tive que fazer o processo de determinantes, ela tá no 3º ano. O processo de determinantes, ela entendeu como funciona, então o procedimento tá ok. Para você ter ideia, já tem 3 vezes que eu falo quanto a regra de sinal na correção dos exercícios dela. Já é a 3ª ou 4ª vez que eu volto nela. Olha, sinal. Ah, tá bom. Eles não... Assim, parece que é algo que não entra na cabeça que existe essa necessidade de fazer regras. E aí tem alunos que eles batem sempre na mesma tecla. E é uma coisa tão simples, né? Que eles já deveriam ter dentro de si. Todos os exercícios são trabalhados isso. E aí, quando eu penso assim, como que eu lanço algo novo para eles de uma forma diferente? Eu sinceramente, tem horas que eu fico perdida,
como conduzir isso daí por conta disso, né? Será que o processo investigativo ela teria uma noção melhor disso ou não, né? Então é meio complicado. Essas defasagens muito complicadas. Mas se você pensar assim, que como ele trouxe essa questão do Enem, a gente precisa ensinar o aluno a pensar, porque aí ele consegue resolver qualquer problema. Se você ensinar ele a reproduzir, ele Então, não mas vai aí saber. eu te pergunto, o que ele faz do 6º ano até o 9º? Não, é isso, é uma Ele reprodução. reproduz. É. Quando chega no ensino médio, no 1º ano, quando você lança questões de função é gráfico. Eles não sabem o que fazer, porque eles não sabem ler e interpretar. Sim. E se não foi desenvolvido isso no 1º ano, carrega para o 2º. E o 2º ainda entra mais conteúdos que necessita, né? Da leitura e interpretação. Aí não aprendeu, vai para o 3º. Então, e o que acontece que eu acho que é errado, que é assim, o que todo mundo acaba fazendo. Nossa, gente, o aluno tal, da série tal, ele não sabe fazer tal coisa. Na verdade, ele não aprendeu. Você só sabe aquilo que você aprende, né, Aline? Sim. Como? Que nem a Rose, tem também as dificuldades dela. O 1º ano, até eles entenderem que sociologia é você discutir o pensamento, refletir sobre a sociedade, o comportamento, religião, valores, etc, etc, ela leva 6 meses. Porque eles acham que ela só conversa. Que eu não passo lição, né, Couto? Olha, ela só conversa, eles falam conversa, ela não passa nada. Eu tenho uma experiência bem interessante, que quando eu estava no 1º ano, o professor de sociologia, ele falava, e o pessoal falava, ele não passa lição, o caderno tá limpo, o livro, a apostila tá limpo, ele só fala. E aí, quando chegou na prova, era algo sobre antropologia. E aí tinha umas questões falando sobre genoma. E aí o pessoal falava, tipo, você defina a raça, sabe? Tipo, antropologia, né? Tudo genoma. E aí o pessoal ficava, gente, o que é o genoma? Onde é que isso pode ser? E, tipo, por o professor só falar, né? Tipo, o conteúdo que ele tem é só falar, o aluno não anota nada, era algo que ele memorizava, tipo, naquele dia e pronto, esquecia. E aí quando chegava na prova ele falava, você não passou isso, o caderno tá branco, a apostila tá branco, você não pode pedir isso na prova, sabe? Aconteceu muito isso. Eu pedi uma vez na suplência, cultura de massa. Me responda o que apareceu lá na... Meu Deus. Chuta, Gabriel. Olha só que eu lembrei de um negócio da 4ª série. A minha professora falou assim, ela antes de entrar na escola que ela trabalhava, não lembro, ela fazia uns formulários, elas preenchiam os formulários para alguma empresa. E aí tinha lá as questões, nome, idade, sexo, tudo mais. E aí quando chegou, ela falando que quando chegou na área do sexo, a pessoa, em vez de colocar masculino e feminino, colocou, não faço há algum tempo. E aí, a sala toda ficou tipo, 5º ano. Gente. Mas no meu caso era adulto. Tinha apareceram para professor experimentar. O caso da minha professora era adulto também. Ai, meu Deus. Ai, gente. Bom, tá divertido, né? Mas acho que a gente tem que continuar as coisas. Olha, Rose, vamos marcar então para a gente fazer uma conversa com ele pré-aula? Da sua? Porque ele tem que entender. A minha ele já entende, não precisa não. Não, mas para ver se está investigativa, o que precisa colocar, como você vai. Uma das coisas que a Rose faz muito bem é assim, inserir o assunto, questionadora, blá blá blá, né? Tipo, uma das minhas dificuldades, quando eu estava conversando com a Maísa sobre o processo de formular a pesquisa, sobre o meu material da pesquisa, né? Ela era tipo, como eu vou saber quais perguntas o aluno vai fazer?
Tipo, no caso do ensino investigativo. Essa era o que eu mais ficava preocupado, porque eu não tenho experiência com isso, sabe? Tipo, eu tenho a minha experiência, tenho as perguntas que o Gabriel fazia. E as perguntas que o Gabriel fazia no ensino médio não eram as mesmas perguntas que o resto da sala fazia. Então, tipo, Eu imagino que era o Gabriel no ensino médio, gente. Terminava a aula e ele saía lá atrás dos professores conversando, né? Sabe aquele Aline lá, ou conta aquele... É o Taylor. Ele é o Taylor, Rose. sim, eu no estacionamento, porque a gente estava falando sobre o O Taylor. processo esqueci. A construção do enredo, introdução, desenvolvimento, clímax, o desfecho. Tipo, a gente tava falando sobre isso. E eu falando, professora, mas eu li tal livro e não é desse jeito, não é linear assim. Se você lê Brás Cubas, não é assim. E eu ficava, mas então qual o sentido? Sabe? Tipo, professora, me explica. Sabe? Deus me livre desse aluno. Deus me livre. No terceiro ano. Ele ia perguntar que todos fossem assim, né? Lá na Ágora, lá da Grécia Antiga, o cidadão que não tirava a roupa. E aí eu dou nele, né? Nossa, aquilo lá foi legal. Pena que aquele projeto afundou, né? É uma pena. Quando eu tive existencialismo em filosofia, eu não largava para o professor. Nossa, ele apresentava Sartre, eu ficava, não. Apresentava Simone, eu falava, professor, pera, vamos conversar aqui. Não tá batendo. O filósofo do absurdo, professor, isso é um absurdo. Ai, nossa, esse menino teve bons professores, né, Rose? É da Ana, não é meu caso. A escola de Mauá não tem... Não, eu tive um ótimo professor de filosofia e história, que era um seminarista. Por isso que eu me apaixonei por Arara, né? Porque o professor é que te conduz a algum lugar. E o professor era maravilhoso. Uhum. Verdade. Eu tive ótimos professores. Eu sinto, hoje em dia, que eu não consegui aproveitar tudo que eu podia tirar deles, assim, de conhecimento. Meu Deus, mas e até o estacionamento ainda queria mais, queria entrar na casa, almoçar com eles. O Álvaro Couto. Eu era aquele aluno que, o professor falava, gente, faz o exercício tal. Aí eu fazia em 10 minutos e deixava o resto da sala, a professora deixava o resto da sala fazendo. Aí não tinha nada para fazer, a professora, se eu virasse pro lado para conversar com um amigo, falava, Gabriel, olha, você já terminou? Eu falava, já. Então o que você vai fazer? Aí eu falava, vamos conversar. Pegava minha cadeira, colocava assim do lado da mesa, começava, então, professor, é isso. Aí, tá vendo? É aquele nosso aluno mesmo que a gente fala assim, ó, depois eu converso com você, eu preciso dar aula hoje, tá bom? Fica um pouquinho. Aí... A gente tinha um aqui também. Eu perdi o fala. Perdeu a fala? Você ficava atrapalhando o professor da aula, né? Mas o seu projeto aí de iniciação científica, o que você tem que fazer, afinal? Analisar a aprendizagem dos alunos, principalmente se ocorre no ensino remoto. Como é o processo? Conseguir analisar, através dos trabalhos anteriores, se foi bom, foi positivo, foi ruim, foi... Você precisa olhar as tarefas deles? Se você quiser, a gente manda. Seria bom, seria muito bom. Tanto é que quando chegou aqui os gráficos, eu falei, gente, fundamentação aqui, ó. Pronto, método. Dados. Pode pedir, né, garoto? Aí, não quer pedir. Gente, vamos deixar ele pedir? Melhor, né? Deixa ele pedir. Por favor, me faz. Rosinha vai decidir. Se ela autorizar, a gente passa. Fala, Rose. Não, que tem tarefas e ele tem que assistir a pré-aula para saber o que vai ser discutido. Mas não na aula 5, que é a minha, na próxima, na 6. Ó,
Sem saber o conteúdo, não tem como eu intervir. Porque se eu fosse intervir na aula da Aline, falando da Aline, Mas o meu investigação. Ela ia me dar uma bronca. A Aline que ia estar cochilando dessa vez. Eu não dou bronca em ninguém, Gabriel. Só que eu ia ter um ódio mortal por você o resto da vida. Eu não ia falar nada, mas o meu coração ia carregar uma bronca por você não tem noção. Eu já falo logo, Gabriel, então eu não guardo rancor nem mágoa. Eu falo logo aqui, ó, você vai perceber. Ou ela fala ou ela olha. Ou ela faz maldade. Deixa eu ver se a janela tá fechada. Se ela tacar o chinelo, vai parar na parede, relaxa. Cadê o cachorrinho? Star, vem cá, me proteja. Cachorrinho. Não, a gente pode mandar assim. Que eu sou quem? A Malévola? Sei lá, né? A gente pode fazer o seguinte, meninas, se vocês não se importarem, eu passo o e-mail para ele, ele olha as atividades de lá, pode ser? Do que a gente ficar mandando, o que é melhor? Ele entra no e-mail e olha, e faz a conclusão dele. Tá bom? Eu vou te passar o e-mail e a senha de acesso que a gente tem. Lá pode olhar tudo que você quiser, que eles vão mandar tudo para lá. Tanto de português, que já foi pedido, quanto de matemática agora, mas são tarefas que a gente depois vai usar como ferramenta. Essa é uma dificuldade que a gente está tendo agora, que é planejar com eles um produto final que seja investigativo, sem que eles nunca tenham feito isso antes, entendeu? A gente não vai ter esse grau de liberdade que a gente gostaria que tivesse. Eu lembro da primeira vez que um professor aplicou o ensino investigativo comigo. Eu amo biologia, né? Eu amo biologia. Minha professora de biologia foi aplicar sobre vacina. Ela queria... O problema era, por que as pessoas da fazenda, quando se contaminavam da varíola da vaca, não desenvolviam sintomas graves, igual como as pessoas da cidade, quando se contaminava com a varíola das pessoas, assim. Esse era o problema. E aí as hipóteses eram, será que é o leite? Será que o leite tem alguma substância, assim, que faz tornar o camponês mais forte? Resistente? As perguntas eram essa. E aí a gente perguntava, o que tem no leite? Aí a gente tinha que ficar lembrando proteína, carboidrato, gordura. E a gente falava, gente, mas talvez a proteína, alguma coisa assim? E não era, gente. Era tipo a versão enfraquecida do vírus, sabe? E aí eu ficava desesperado, falando. Eu lembro que a professora levava os estagiários, eu ficava, conta aqui no meu ouvido, qual é o segredo? Eu tô no caminho certo? É isso? Aí eles falavam, não sei, o que você acha? Aí eles falavam, e se for isso? Eu falava, e se não for isso? E se for aquilo? Aí eu ficava, gente... E aí a professora, no final, ela quis montar um quadro, dizendo qual foram as hipóteses da sala. Do meu, assim, tinha umas 5 hipóteses, e eu não sabia o que podia ser. Então, tipo, eu percebo o quão inseguro pode estar os alunos, porque eu, que era um aluno que participava muito das aulas, eu fiquei angustiado na primeira vez com o ensino investigativo, porque não era algo que eu tinha, não era algo que eu sabia. Essa é a nossa dificuldade. Então, a gente pensou assim, que nem no caso de matemática, em dar alguns elementos para ele poder tratar os dados, se eles forem fazer uma pesquisa desse tipo. A Nivalda, como um produto final, que eles fizessem um artigo de revista, então já está indo por esse lado. A minha aula, ela, não vou falar também, né, Rose? Melhor a surpresa, né? Tem a vaca. Eu já dei uns spoilers por aí, já viu já que é negócio do peixe ou da vaca e tal. Mas eu não sei se... Você falou da batata. Falei da batata também. Falou da batata também. É verdade. Mas eu ainda estou na dúvida, porque eu quero um caso real, que eu pegue dados reais, mas eu não queria que fosse uma coisa bobinha, né? Só que como eu tenho os alunos do primeiro, eu tenho que pegar um nível médio e um outro mais profundo, que seja um desafio assim, uau, né? Eu acho que eu vou por esse meio aí. Não sei, né? Se eu não tivesse feito ainda aquele lá do sal, separar o sal da areia, eu faria esse, que é construir as hipóteses, desenhar o material, isso daí é bacana demais. Mas depois a gente pensa. Gente, vamos encerrar?
Vamos. 1h30 hoje rendeu, hein? Meu Deus. Maísa vai olhar isso daqui e vai falar. Esse povo tá gostando. Ela vai falar, esse povo tá gostando de discutir. Não, eu Ela só vai- vou dar... Na próxima reunião ela vai falar, ó as alfinetadas do Gabriel. Ó, tá pegando aqui, ó. Meu Deus! Não, ela vai amar isso daí, né? Eu não sei se eles estão assistindo as nossas reuniões. Até ontem a gente falou, vamos parar de mandar a reunião. Mas hoje produziu. Então, vou falar para ela, olha, assista como que é? Do minuto tal até o tal. O resto deleta. E acelera no e-mail para acabar logo. Gente, então vamos lá, né? Vamos almoçar porque o estômago já tá roncando. Gabriel, foi muito bacana. A gente vai te chamar para planejar, mas a gente tem que deixar alguma coisa de surpresa. A gente pode falar os objetivos da aula, alguma coisa. Porque se você souber de tudo, eu acho que até você vai ficar sem fazer pergunta, né? Sim. Porque como eu tenho que analisar os dois, né, os professores e os alunos nesse processo, fica meio que... Mas eu acho que na hora da aula não muda, porque eu acho que a gente discutindo é uma coisa, na hora que chega lá é totalmente diferente, porque chega, Sim. né? O Olha professor só. também tem uma outra, sei lá, pensa numa coisa na hora e fala assim, mas seria melhor usar aquilo. É igual os gráficos, eu não tinha colocado os tipos de gráfico. Mas eu falei, se eu não coloco, eles vão ficar achando que só existe 2 tipos e a gente só faz com 2 tipos. E Foi excelente, porque você já colocou os tipos de gráfico e fez uma interação, que foi um exercício coletivo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer mais, envolver a turma, né? E a gente parou de brincar, então a gente tem que brincar um pouco mais. E no final nós vamos fazer o leilão, que vai dar tempo ainda de fazer o leilão. Que vai ser assim, tipo, a avaliação final de tudo que eles aprenderam. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Que eu ia falar? Só mais uma coisa aqui, ó. Olha só. Lá Quando vem eu vi você, filhote de Rose, pronto. Cria mais um. você com o seu alter ego, é assim que fala? Lá vem ele, as teorias. Não, você falou do palhaço. Seu Clau. O The Clown. Gente, eu vou me preparar para essa aula também. Eu falei, eu vou pegar minha fantasia de Robin no meu guarda-roupa. Que lindo! Vamos lá! Aí eu fui vendo como tava a dinâmica, eu falei, eita, será que é o momento certo? Será que... Como é que vai ser? Eu tava pensando também muito sobre o que você estava dizendo, sobre o lúdico incentiva, motiva os alunos. E eu falei, eu vou me vestir de Robin e vai ser isso. Porque eu não sei motivar, eu não tenho uma teoria, assim, eu não tenho fundamentação teórica eu entendo da ludicidade, mas eu não entendo nessa parte de motivar, sabe? Tipo, eu entendo mais utilizando os jogos, mas piadas, tipo, ser animada, fico... Então, é que quando você tem um clown, você já é um clown porque você é um palhaço, né, Rose? A Rose enche meu saco. Mas que nem o Alessandro falou, eu não conhecia você. Às vezes, na aula da Maísa, que eu sou estagiária dela, eu faço estágio, eu tenho que me conter, né? Porque de vez em quando eu solto uma e falo, acho que não era o momento, porque ela é toda, né? Séria, assim. Os alunos não abrem a câmera, eles não falam com ela, eles falam pelo WhatsApp. Opa, ele tá gravando, né? Deixa eu ver se eu parei. Não. Ai, Gabriel, Eu aqui